Oi, pessoal, vamos para mais um dia de lendo a Bíblia em um ano. Então já pega sua Bíblia, porque hoje iremos ler do capítulo 8 até o capítulo 10. Mas antes, vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia, onde nós estamos aqui, buscando te conhecer ainda mais, receber a revelação da tua palavra, da tua verdade. Fala conosco, ministre aos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz, nos ajude a entender a tua palavra e os nossos passos, que se houver outras vozes sobre a nossa vida, que elas possam ser silenciadas e apenas a tua voz, a tua direção seja aquilo que nos guie, papai. Se conosco, é isso que eu te peço e agradeço. Amém. Capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre este o colete sacerdotal. Depois, a ele prendeu um manto sacerdotal com um cinturão. Colocou também o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com suas túnicas e cinto, e colocou-lhes gorros conforme o Senhor lhe havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou, para fazer propriação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre e os queimou no altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro e derramou o sangue dos lados do altar. Depois, cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou as vísceras e as pernas, e queimou o carneiro inteiro sobre o altar, como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo conforme o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, mandou trazer o outro carneiro, o carneiro para oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, e sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados do altar. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita. Então, do cesto de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino, e os colocou sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita. Pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu esses alimentos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Depois, Moisés os pegou de volta das mãos deles, e queimou tudo no altar, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era sua própria porção do carneiro da ordenação, e moveu perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado. A seguir, pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar, e aspergiu sobre Arão e suas vestes,
bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim, consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. Moisés então disse a Arão e a seus filhos: Cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro, onde a deverão comer com o pão do cesto das ofertas de ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos deverão comê-la. Depois, queimem o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor, para fazer propriação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro, por 7 dias, e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, por meio de Moisés. Capítulo 9. 8 dias depois, Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel, e disse a Arão: Traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-se ao Senhor. Depois, diga aos israelitas: Tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano de idade e sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: Venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça apropriação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício pelo povo e faça apropriação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Depois sacrificou o holocausto. Seus filhos lhe entregaram o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Entregaram-lhe em seguida o holocausto pedaço por pedaço, inclusive a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as vísceras e as pernas, e as queimou em cima do holocausto sobre o altar. Depois, Arão apresentou a oferta pelo povo. Pegou o bode para a oferta pelo pecado do povo e o ofereceu como sacrifício pelo pecado, como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal, pegou um punhado dela e a queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue, e ele derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e os lóbulos do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita no altar perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício da comunhão, desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misel e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: Venha cá.
Tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não andem descabelados nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos, como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e os seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda a parte o bode da oferta pelo pecado e soube que fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou: Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propriação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra, por aquilo que nós fomos lembrados. Neste momento, eu te peço para que o Senhor continue nos ajudando, nos ensinando a como te servir, que nós não venhamos oferecer sacrifícios ao Senhor, que nós não venhamos oferecer a nossa vida ao Senhor de qualquer jeito, que nós venhamos buscar viver os nossos dias, gastar a nossa vida servindo o Senhor, mas servindo da forma que te agrada, da forma que é certa, não do nosso jeito, não da forma que nós achamos que devemos fazer, mas conforme o Senhor nos instrui. Que nós venhamos ser direcionados pela Tua palavra, que nós venhamos continuar sendo guiados pelo Teu Espírito, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. E que esse seja o desejo do nosso coração, viver para Te agradar, viver para Te honrar, porque o Senhor fez tanto por nós. E o que é uma vida dedicada ao Senhor mediante tudo isso? É muito pouco. Mas se é o que nós temos, que nós venhamos oferecer isso da melhor forma possível. Porque o Senhor é digno do melhor, o Senhor é digno da nossa adoração, o Senhor é digno da nossa devoção. Espírito Santo, continue ministrando aos nossos corações, continue nos corrigindo, continue nos direcionando, porque nós precisamos dessa verdade. Se conosco, não só hoje. Amém. Agora, pega sua Bíblia, releia, medite. Se você quiser tirar um tempo para estudar, estuda também. E vamos nos debruçar na palavra do Senhor e deixar isso transformar a nossa vida. E principalmente, buscar praticar aquilo que a gente tem aprendido. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!